Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, hoje é o tema 21, Livro do Céu, volume 3, 37 e 38. 13 de fevereiro de 1900. São dois trechos falando sobre a virtude da mortificação. A mortificação é como a cal. Esta manhã, depois de ter recebido a comunhão, vi o meu adorável Jesus. Mas tudo mudou de aspecto. Ele parecia sério, reservado, em ato de repreender-me. Que triste mudança. Meu pobre coração, em vez de ser aliviado, sentia-me mais oprimido, mais trespassado diante do aspecto tão insólito de Jesus. No entanto, sentia toda a necessidade de um alívio pelas dores sofridas nos últimos dias por sua privação, em que me parecia que vivia, mais agonizante e em contínua violência. Mas Jesus bendito, querendo repreender-me, porque ia buscando alívio depois, devido à sua presença, enquanto não devia procurar outra coisa que sofrer, e me disse: assim como a cal tem virtude de queimar os objetos que se metem nela, assim a mortificação tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma. E chega a tanto que espiritualiza até o corpo, e como um cerco se põe ao redor, e aí sela todas as virtudes. Até que a mortificação não te queime bem, tanto a alma como o corpo, até desfazê-lo, não podereis selar perfeitamente em ti a marca da minha crucificação. Depois disso, não sei bem quem era, mas me parecia que fosse um anjo. Me trespassou as mãos e os pés, e Jesus, com uma lança que saía do seu coração, trespassou-me o meu, com extrema dor, e desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Oh, como compreendia bem a necessidade da mortificação, minha inseparável amiga, e que em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Ai, Senhor, ata-me tu com indissolúvel amizade a esta boa amiga, porque por mim não sei mostrar-me mais que toda a rudeza. E ela, não vendo-se acolhida por mim com boa cara, usa comigo todas as considerações, vai-me fugindo sempre, temendo que eu lhe volte as costas completamente, e jamais cumpra comigo seu belo e majestoso trabalho. Porque estamos um pouco distantes. Suas mãos prodigiosas não chegam até mim para poder trabalhar e apresentar-me diante de ti como obra digna de suas santíssimas mãos. Então, tá bem claro esse trecho, né? A Luísa não está se deixando ser mortificada. Ela não está se mortificando. E aí, Jesus veio bravo com ela por causa disso. Né? Sério, porque ela não está querendo se mortificar. Mortificar é aquilo que eu falei. No caso, é o corpo e a alma, né? Ela tem que desapegar das necessidades ali, das paixões que ela, né? O alívio que ela quer receber de Jesus. Né? Sentia toda a necessidade de um alívio pelas dores sofridas nos últimos dias por sua privação, em que parecia mais agonizante e em contínua violência. Então ela pensa muito nela mesma, né? Não pensa nas necessidades de Jesus. Não se mortifica para poder matar o eu, matar o que é seu para se abrir-se ao que é só de Deus, né? Então ela claramente sabe muito bem que ela não se dá bem com a mortificação. Ela não faz esse trabalho, né? Que a gente conversou na escola da Divina Vontade e tudo mais, né? E aí Jesus fala que a cal tem a virtude de queimar os objetos que se metem nela. Assim que a mortificação também é para queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma, né? Que é essa dificuldade que ela tem, né? De se mortificar. Quer alívio, quer aliviar-se, quer ficar de boa, quer resolver o seu problema a despeito do problema de Jesus, das necessidades de Jesus e da missão dela, né? Quer ficar de boa. Então ela não larga a mão daquilo que ela quer, né? Mortificar é justamente largar a mão, desfazer, renunciar àquilo que, né, você está apegada,
E ela não abre mão. Tanto que ela diz, né, que ela fala que eu não tenho muita amizade. Olha lá. Em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Né? Ata-me tu com indissolúvel amizade esta boa amiga, porque por mim não sei mostrar-me mais que toda rudeza. Ela não gosta. E ela, não se vendo acolhida por mim, com boa cara, usa comigo todas as considerações, vai me fugindo sempre, temendo que eu lhe volte as costas completamente, jamais cumpra comigo o seu belo trabalho, o majestoso trabalho de purificação, porque estamos um pouco distantes. Então, a vontade humana da Luísa tá, né, resistente ali para fazer esse trabalho na alma dela, né? E no 338, 16 de fevereiro de 1900, a mortificação deve ser o respiro da alma. Então, Jesus continua sempre o mesmo. Esta manhã, depois de ter renovado as penas da crucificação, me disse: a mortificação deve ser o respiro da alma. Assim como ao corpo é necessária a respiração e do bom ar, né, e do ar bom ou mau que se respira, assim fica infectado ou purificado. Também pela respiração se conhece, se está são ou doente, o interior do homem. Se todas as partes vitais estão de acordo assim, a alma, se respira o ar da mortificação, tudo estará nela purificado. Todos os seus sentidos soarão com o mesmo som concordante. Seu interior exalará um respiro balsâmico, saudável, fortificante. Mas se não respirar o ar da mortificação, tudo será discordante na alma. Exalará um respiro mal cheiroso e nauseante, enquanto está por domar uma paixão e outra se desenfreia. Em suma, sua vida não será outra que um jogo de crianças. Parecia-me que a mortificação, né, ver a mortificação como um instrumento musical, no qual, se todas as cordas estão boas e fortes, produz um som harmonioso e agradável. Mas se as cordas não são boas, agora há que reparar uma, hora há que afinar a outra. Por isso, todo o tempo emprega em ajustá-lo, mas jamais em tocá-lo. No máximo, poderá emitir um som discordante e desagradável, por isso jamais fará nada de bom. Então, aqui está dizendo que mortificação, especialmente no cristianismo, refere-se à prática de renúncia a desejos e prazeres terrenos para fortalecer a vida espiritual e se aproximar de Deus. É uma forma de disciplina ascética que envolve a mortificação da carne e a negação de si mesmo, buscando a purificação e a santificação. A mortificação é a arte de dizer não a si mesmo para dizer sim a Deus. Não se trata de um desprezo irracional pelo corpo ou pelos bens terrenos, mas de uma ordenação do desejo. Uma disciplina do coração que escolhe a vontade divina acima dos impulsos passageiros, né? Que é o que a Luísa quer, um alívio do seu problema ali passageiramente, né? Desde os primeiros séculos do cristianismo, os santos ensinaram que a alma que busca a Deus precisa domar suas inclinações desordenadas, pois onde não há mortificação não há virtude. Aí ele fala que é o respiro da alma. Falou que era os olhos também, né? E agora deve ser o respiro da alma, para poder a alma respirar um ar puro. Tem que estar mortificando-se constantemente. Se ela não se mortifica e quer se aliviar, ela vai estar, né, sempre correndo o risco de respirar ali um ar infectado, que está cheio de, né, infecção das suas paixões, né? Daquilo que não abre mão, dos apegos. E esses apegos fazem você preocupar-se com você em primeiro lugar. E aí, se você se preocupa só com as suas, né, com seus favores, com aquilo que é para você, momentaneamente ali, uma paz, uma situação de alívio, né, temporário, a despeito de Deus, né, do que Deus realmente quer, aí, claramente, você não se mortifica para a maior glória de Deus. Então, precisa se mortificar para poder Deus ganhar na sua vida, para que Ele possa receber a toda a glória e você, né, largar o osso, né, não segurar essa satisfação que você deseja para você, né, não fazer esse empenho de garantir a sua parte, né, e dar restos para Deus. Você não pode viver assim, então, respirar esse ar puro, né, do mesmo jeito que a alma precisa respirar um ar bom, né, porque se respirar um ar mal, vai ficar doente. Se ela respira um ar, né, bom, que é pela ação da mortificação, que vai se purificar esse ar, todos os seus sentidos soarão com o mesmo som concordante. O seu interior exalará um respiro balsâmico saudável, fortificante.
Mas se você não respirar o ar da mortificação, tudo será discordante na alma, exalará um respiro mal cheiroso e nauseante para Deus, né? Enquanto está por domar uma paixão, outra aparece. Em suma, sua vida não será outra coisa que um jogo de criança. Então, sempre você está dizendo não para Deus. Por isso, por aquilo, e sempre vai surgindo outras paixões, outras formas de dizer não para Deus. E não se mortifica em si mesmo para fazer a obra de Deus. Então, tomar muito cuidado, que a gente corre o risco muitas vezes de fazer isso, né? Ah, eu vou cuidar da minha filha, eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da minha mãe, eu vou resolver um problema aqui, eu vou descansar, eu tô bem, não sei o quê. E aí não se mortifica para a maior glória de Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada do Zé Tudo, Pai, eu te amo. A mortificação é como a cal. Esta manhã, depois de ter recebido a comunhão, vi o meu adorável Jesus, mas tudo mudou de aspecto. Parecia sério, tudo reservado, em ato de repreender-me. Que triste mudança! Meu pobre coração, em vez de ser aliviado, senti-me mais oprimido, mais trespassado diante do aspecto tão insólito de Jesus. No entanto, sentia toda a necessidade de um alívio pelas dores sofridas nos últimos dias por sua privação, em que me parecia que vivia, mas agonizante e em contínua violência. Mas Jesus bendito, querendo repreender-me porque ia buscando alívio devido à sua presença, enquanto não devia procurar outra coisa que sofrer, disse-me: assim como a cal tem virtude de queimar os objetos que se metem nela, assim a mortificação tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma, e chega tanto que espiritualiza até o corpo, e como cerco se põe ao redor, e aí sela todas as virtudes, até que a mortificação não te queime bem tanto a alma como o corpo, até desfazê-lo, não poderia selar perfeitamente em ti a marca da minha crucificação. Depois disso, não sei bem quem era, mas me parecia que fosse um anjo que me trespassou as mãos e os pés, e Jesus, com a lança que saía de seu coração, trespassou-me o meu com extrema dor e desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Como compreendia bem a necessidade da mortificação, minha inseparável amiga, e que em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Assim, ata-me tu com indissolúvel amizade a esta boa amiga, porque por mim não sei mostrar-me mais que toda rudeza, e ela, não vendo ser colhida por mim com boa cara, usa comigo todas as considerações, vai-me fugindo sempre, temendo que eu lhe volte as costas completamente. E jamais cumpre comigo o seu belo e majestoso trabalho, porque estamos um pouco distante. Suas mãos prodigiosas não chegam até mim para poder trabalhar e apresentar-me diante de ti como obra digna de suas santíssimas mãos. Então, muito sério, né? Essa questão aqui, né, que me chamou a atenção é isso, né? Porque a Luísa estava buscando um alívio para ela. Ela estava buscando em Jesus um alívio para ela. Entendeu? Ela, devido à presença de Jesus, ela estava buscando alívio para ela. Entende? Então Jesus apareceu sério, Jesus ficou sério, repreendeu, ou seja, chamou a atenção dela, porque não encontrou ela assim mortificada, que é justamente ela calar ela mesma, né? É essa coisa dela de já querer falar, sabe? Já querer falar dela, já querer falar do que ela tá sentindo. Ela não presta atenção no que Jesus está falando, ela já quer falar os problemas dela. Ela tá prestando atenção nela, tá pensando assim, o que que Jesus pode fazer para mim, né? Então é muito perigoso isso, né? É, que a gente é muito assim, né? E a gente tem que aprender desde o início a calar o nosso eu, tá? Porque a gente não consegue ficar diante de Jesus sem lembrar da gente. A gente percebe que isso é um hábito que a gente cultivou no nosso catolicismo, né? A gente vai adorar Jesus, aí tá lá na adoração, ninguém consegue calar-se. E já tem que chegar Jesus, isso, eu quero isso, faz isso, eu só tô com esse problema, me alivia, vem me consolar, vem me abraçar, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Então, olha pra você ver como é que Jesus fica no sacrário, né? Se for pensar. Se você for pensar na cara de Jesus assim, porque às vezes as pessoas acham que a cara dele tá rindo, sorrindo, feliz com o que as pessoas estão falando com ele, né? E não está, porque o ser humano está falando, se serve de Jesus, da presença de Jesus para
buscar alívio. As pessoas já vê Jesus, opa, vão pedir alguma coisa. Opa, Jesus parecendo o quê? Então, gente, é muito sério, né? Então, nós não podemos fazer isso, né? É muito sério isso. Por isso que ele fala da mortificação, porque para queimar isso nela. Que a mortificação é para queimar essas coisas, né? Que a gente tem de querer falar primeiro, já querer impor as coisas, querer do nosso jeito. O nosso eu, né? É calar o nosso eu mesmo, queimá-lo, né? Aquele eu que quer falar, que quer as coisas, que deixa Jesus de lado, né? Para colocar outras coisas no lugar dele, né? Que não tem uma alma que se mortifica, ou seja, a alma já faz o que alivia, o que é cômodo, porque é prazeroso para ela. Ela busca o que é prazeroso, até nas coisas espirituais tem que ser o que dá prazer para ela. Então, o sensível, né? As orações que agradam ela, as coisas que agradam ela de falar, os assuntos que agradam ela de falar. O que para ela é mais cômodo fazer, a pessoa não se mortifica por Deus. Ela coloca um monte de coisa também, isso é perigosíssimo. Ela coloca tanta coisa, tanto empecilho para fazer as coisas para Deus, como por exemplo, meditar o tema, né? Ela coloca muitas coisas na frente no dia dela. É, é cuidado com o familiar, é a casa para arrumar, a roupa para lavar, o trabalho. Então, assim, ela não se mortifica, sabe? Ela não cala as justificativas dela. E ela acha que tem todo sentido. Não. Jesus está pedindo isso não para mim, porque olha a minha situação. Eu tenho muitas coisas para fazer, né? Isso é para quem está mais folgado, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Então, assim, ela não cala as desculpas que ela dá, né? Ela não cala a si mesma. Ela não é uma alma, assim, que renuncia a si mesma na hora para fazer o que Deus quer. Ela não é mortificada, né? Ela não cala o seu eu, ao contrário, ela se escuta, aí ela vai avaliar para ver se naquele momento para ela é possível fazer aquele ato de amor para Jesus. Você vai ver que não. Ela vê um monte de coisa na frente, né? E aí ela nega aquela ação que Deus está pedindo, né? Porque ela não está acostumada a abrir mão daquilo que ela acha mais necessário primeiro. Então, assim, Jesus fica por último, no resto do dia, no final do dia. É o resto do resto do resto do resto. Ele é o resto, sabe? Porque ela vem primeiro. Isso é perigosíssimo. Então, igual a Luísa. Não, Jesus, deixa eu falar primeiro o que eu estou sentindo depois, que o Senhor me aliviar. Nós conversamos o que o Senhor te interessa o Senhor. Não é assim, gente. Não é a gente mandando na divina vontade. Não é a gente mandando em Jesus e, sabe, não é a gente em primeiro lugar que a presença que Jesus é para nosso ser nosso servo, né, assim, que nos alivia. Se assim, não, a gente não escuta ele. Se não prometer para mim aliviar todos os meus problemas, eu não dou tempo para Jesus. Tem que primeiro tirar todos os obstáculos do meu caminho e aliviar a minha vida para que eu possa ter tempo para Jesus. A gente tem essa mania, sabe, essa coisa de ouvir Jesus ouvindo a gente também. E a mortificação é justamente aprender a calar o seu eu. E Jesus aparecer sério, repreender, as correções, tudo são meios de nos mortificar, tá? A forma que Jesus trabalha aqui, tudo são meios para mortificar a gente, né? Calar a gente quando quer se justificar. Isso é muito importante, né? Essa violência que ele faz, de amor mesmo, para calar essa coisa, que a gente mesmo tem que aprender a fazer isso, esse exercício, tá? A gente mesmo tem que ser assim com a gente, tá? Cala a boca, cala a boca. Você mesmo se xingar mesmo, de tudo qualquer nome que você quiser, não tem problema não. Sabe? Você calar sua boca mesmo, sabe? Cala a boca. Não vou ficar me justificando, não. Larga de ser idiota, sério. Tem hora que fala assim comigo mesmo, larga de ser idiota. É, sabe? Não tem problema com isso. Porque, realmente, né? Porque aí ele fala que a mortificação, ela pode queimar tudo, né? E até o corpo, né? Porque às vezes você também as debilidades do corpo, você espiritualiza o próprio corpo, né? Então, assim, porque também às vezes até aquele corpo assim que não é mortificado, né? Vive na preguiça, vive na procrastinação, em tantas debilidades e vícios, né? Então a mortificação cura essa realidade também, purifica, né? Te purifica totalmente, né? É muito importante. A mortificação deve ser o respiro da alma. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, depois de ter me renovado as penas da crucificação, disse-me: a mortificação deve ser o respiro da alma. E olha que respiro é uma coisa assim, né? Que a gente não pode ficar sem, né? Senão a gente morre. É uma coisa que tá sempre assim, ó. Muito, é uma coisa que não tem nem como esquecer.
né, a respiração, porque nós somos totalmente dependentes dela, né? Então, você vê assim que tem que ser algo tão assim natural, tem que ser algo tão assim que faz parte, entende? A respiração não faz parte. A mortificação também tem que ser uma coisa que faz parte. Você não pode tratar isso como uma coisa estranha. No começo, se a gente tem uma resistência muito grande, não está acostumado a se mortificar, a gente vê aquilo como um problema, ou como uma coisa que Jesus está inventando agora, né? Esse calar o eu, mas é um absurdo calar meu eu, estou acostumada a pensar por mim mesma, né? Mas na verdade, na divina vontade, à medida que você vai caminhando, você vai percebendo que sempre foi para ser assim. É ser uma coisa assim natural para você, sabe? Se tornar uma coisa natural, como é o respiro da alma. É uma coisa assim importante, uma coisa que você não pode ficar sem, tá? Tipo assim, você já tá habituado a calar você. Você já não. É o seu estado natural, assim. Tipo assim, sabe? Quando você tá aqui, nessa realidade. Não, eu já sei que eu tenho que calar o meu eu, que eu não tenho que pensar em mim, que se eu não pensar em mim, eu não faço nada. Então, independente de eu estar com a dor, de eu estar cansada, de eu estar com problemas, isso aí faz parte. Tipo assim, mas se eu ficar pensando nisso, eu não faço nada. Então, você tem que dizer para si mesmo, não, isso é sentimento, eu não tenho que me apegar a sentimento. Ah, isso aqui não tem por que eu ficar. Isso não é desculpa, isso não é problema, isso faz parte da vida, acontece mesmo, né? Não é uma coisa assim terrível que me impede de fazer nada para Deus, não. Eu já tô acostumada, assim, tipo assim, né? São as debilidades do meu corpo, né? São as debilidades da natureza, são as realidades da vida. É a vida acontecendo, né? A velhice chegando. É a realidade, é a minha realidade, mas não tem por que usar a minha realidade para falar que não vou fazer as coisas para Jesus, né? Nada a ver, né? Ele tá nessa realidade, né? E me dá a força necessária para caminhar. Então, assim, essas palavras que você vai dizendo para si mesmo, para sua alma, é o alimento dela, o respiro dela, é para ela faz parte, né? Assim como o corpo é necessária a respiração, e ar bom ou mal que se respira, assim fica infectado ou purificado. Também pela respiração se conhece se está são ou doente o interior do homem, sim, né? Se todas as partes vitais estão de acordo, assim a alma. Se respirou a da mortificação, tudo estará nela purificado, né? Isso é verdade, né? Se ela já é uma coisa assim que ela está habituada, né? Que ela não pensa em si mesmo, todos os dias ela acorda, pode estar cansada, com preguiça, com dor, mas assim ela já sabe que ela tem que continuar, né? Calar a si mesma e permanece constante. Então tudo nela é purificado. Então não é a debilidade que vai definir nada, sabe? Não é, né? Ela tá tão mortificada, né? Ela tá tão acostumada assim a negar a si mesmo, né? Então, tudo nele será purificado, todos os seus sentidos soarão com o mesmo som concordante, né? Porque a vontade dela foi movida pela vontade de Deus. Ela quer a vontade de Deus, né? Então, seu interior exalará um respiro balsâmico, saudável e fortificante. Ou seja, ela é movida por Deus, né? Mas se não respirar o ar da mortificação, tudo será discordante na alma. Aí, minha filha, já era, né? Tudo será discordante na alma. Exalará um respiro mal cheiroso e nauseante. E assim, gente, quando a gente olha para os problemas, um puxa o outro, tá? É uma coisa terrível. A vida da pessoa fica pesada, tá? Uma coisa leva a outra. Uma coisa puxa a outra, né? Entendeu? É terrível, né? Uma pessoa assim, né? Que tudo tá ruim, é de acordo com ela, que ela não, ela ouve a si mesma o tempo todo. Então ela se move pelos sentidos, pelos pensamentos que ela tem. Jesus é terrível. É uma pessoa pesada. O corpo também sente, sabe? Fisicamente também, né? É um peso, é uma coisa, sabe? A pessoa tá deprimida, a pessoa tá. Nossa Senhora, é terrível. Tudo nela fica doente. Tudo nela fica doente, gente. Agora parece que a pessoa que é mortificada, já habituada, você fica, não, mas como você consegue, né? Você não. Apesar de todos os problemas. Mas assim, é porque parece que até o corpo responde melhor, sabe? Se habitua, né? É que como se fosse assim, quando você se entrega, pior você fica. E quando você reage, parece que o seu corpo vai aprendendo, sabe, também, fisicamente também, a lidar com aquilo. Parece que uma força vai surgindo, sabe, em você, né? Quando você se dispõe, por exemplo, a levantar da cama, mesmo não estando bem, o seu cérebro, tudo assim, parece que tudo começa a caminhar em harmonia. E parece que isso, essa decisão, porque é só uma decisão que você tem
Mas parece assim que o seu corpo ele vai ficando fortificado, ele vai acostumando. Mas quando você se entrega com o primeiro probleminha, com a primeira dor, aí você não aguenta nada. O seu corpo também é do mesmo jeito. Você é uma pessoa que não tem resistência nenhuma física. É uma pessoa que se entrega muito fácil. Porque você já está acostumada a qualquer coisa se procrastinar. Assim é na alma, tá? Então qualquer coisinha vai ser uma tempestade para você. Porque você não está acostumado a se mortificar. Mas quando você vai fazendo as pequenas e pequenas renúncias de cada momento, entendeu? A sua alma está habituada a negar a si mesma. Então, assim, é um exercício, sabe? É por isso que fala que é como um respiro mesmo, é algo contínuo, né? Tudo será. Então, aí, mas se não respirar o ar da mortificação, tudo será discordante na alma. Exalará um respiro mal cheiroso e nauseante. Enquanto está para domar uma paixão, outra vem, né? Um problema puxa o outro, né? Em suma, sua vida não será outra coisa que um jogo de criança, né? Parecia viver a mortificação como instrumento musical, no qual, se todas as cordas estão boas e fortes, produz um som harmonioso e agradável. Mas se as cordas não são boas, agora há que reparar uma, agora há que afinar a outra. Por isso, todo o tempo se empregam em ajustar. Então, a pessoa está sempre ali ocupada com ela mesma, né? Então, é muito complicado isso. E ao invés de surgir um turbilhão de problemas, e ela vai ficar lá, né? E o perigo ainda é de culpar Deus, né? De falar assim que é Deus que pôs ela nessa situação, que não resolve os problemas para ela, e por isso ela não consegue se doar para ele. Ainda é capaz de culpar Deus ainda, né? Entendeu? Mas é porque ela foi olhando para essas pequenas coisas e dando muita importância para isso, sabe? E se viu totalmente assim, embaraçada, no meio dessa confusão toda, como se ela estivesse numa teia de aranha, se ela estivesse no labirinto, né? Toda cercada assim, todos os lados, né? Entendeu? Mas se ela presta atenção na palavra de Deus, que conduz ela, ela passa por isso, né? Mas se ela fica olhando, prestando atenção no que está ao redor dela, assim, dos problemas, e fica ali, aquilo ali, ela perde a visão de Jesus, entendeu? Ela perde. Peraí, sabe? Ela perde a visão de Jesus, ela fica perdida, e Jesus fala um monte de luz, um monte de coisa, mas ela fica perdida, ela não vê mais. É assustador, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a divina vontade em minha alma para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Volume 3, trecho 37. 13 de fevereiro de 1900. A mortificação é como a cal. Esta manhã, depois de ter recebido a comunhão, vi o meu adorável Jesus, mas tudo mudou de aspecto. Parecia sério, tudo, todo reservado, em ato de repreender-me. Que triste mudança! Meu pobre coração, em vez de ser aliviado, sentia-me mais oprimido, mais trespassado, diante do aspecto tão insólito de Jesus, né? Como ela diz, a repreendendo. É por ter voltado, por estar, né, presa, fixa em si, né, nas suas comodidades. No entanto, sentia toda a necessidade de um alívio pelas dores sofridas nos últimos dias por sua privação, em que me parecia que vivia mais agonizante e em contínua violência. Mas Jesus bendito, querendo repreender-me porque ia buscando alívio devido à sua presença, né, ora, muito sério, né, buscava alívio na presença dele, tá? Ao passo que deveria de ser o contrário, né? É ela proporcionar um alívio a ele. Buscando alívio devido à sua presença, enquanto não devia procurar outra coisa que sofrer. Disse-me, que assim como a cal tem virtude de queimar os objetos que se metem nela, assim a mortificação
tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma, né? Suas paixões, desejos, interesses, gostos, né? A mortificação tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma, e chega a tanto que espiritualiza até o corpo, e como um cerco se põe ao redor, e aí sela todas as virtudes, né? Espiritualiza até o corpo. Aqui o que Jesus disse, né? Devia procurar outra coisa que sofrer, né? Não devia procurar outra coisa que sofrer, né? Que está dizendo de virtudes, mas como nos configuraremos a Cristo se queremos estar acomodados, confortáveis, satisfeitos em nós mesmos, né? Onde está a mortificação? Né? Não há mortificação. Né? Como ele vai se olhar em nós se não há, né, a sua imagem e semelhança impregnada em nós? Que é até o que Luísa vai dizer, né, da repulsa que ela tem para com essa nobre amiga, né, a mortificação. Precisa se espiritualizar-se até o corpo, como um cerco se põe ao redor, e aí sela todas as virtudes. Precisa espiritualizar até o corpo. É na prática, né? Não basta intenção, e não basta conhecer, eu preciso viver na prática a renúncia, né? Aqui a mortificação, ao passo de espiritualizar até o corpo, né? É largar uma situação, coisa, né? Alguma coisa boa, consciente de estar, né? Adquirindo, buscando, recebendo outra ainda maior, né? Eu deixo os meus planos, meus interesses, meus gostos para adquirir e viver com os gostos, planos, desejos, né? E sabores de Jesus. Que não é uma acomodação, né? Um sossego. Não, mas é trabalho, né? Até que a mortificação não te queime bem, tanto a alma como o corpo, até desfazê-lo, não poderei selar perfeitamente em ti a marca da minha crucifixão. Né? Aqui ó, é para trabalhar, é para unir-se a Ele nos trabalhos dele. No caso aqui, na crucificação. Né? E o habituar-se a se mortificar vai nos dar, né, esse dar a viver esse ato. Agora, enquanto se oferece resistência, né, vive preso em si mesmo, não tem como Jesus continuar seu trabalho. A mortificação aqui, a bela irmã mortificação não realiza na alma esse trabalho. É que tem ela até uma aversão a ela. Aqui, ó, depois disso, não sei bem quem era, mas me parecia que fosse um anjo, me trespassou as mãos e os pés. E Jesus, com uma lança que saía do seu coração, trespassou-me o meu com extrema dor e desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Percebo que, né, uma certa má vontade, né, da parte dela. Jesus o fez porque, né, tinha que fazer, mas não estava ele contente. Assim como de outras vezes que ele a deixa, né, sem participá-la dos sofrimentos. É como que, né, nossa, os seus problemas são mais importantes que os meus.
Jesus não ter onde repousar sua cabeça, né? É até como dizia no trecho anterior, que ela quer ir ao céu, que ela ia ao céu, que ela quer, né, tá chorando, que quer morrer, que quer ir para o céu. E Jesus diz, né, se fores ao céu, né, ai da terra, né, com os flagelos, porque ele não terá onde descer à terra, né? Não terá na terra uma criatura que o cede, né? Cede o espaço, cede a vida a ele. E ela continua, né? Ó, como compreendia bem a necessidade da mortificação, né? Que é o dar atenção a Jesus, o se ocupar dele, das coisas dele, e deixar as nossas de lado. Né? É aqui, ó, como diz, morrer para as questões humanas, para os nossos interesses, né? Por mais lícitos que sejam, morrer para tudo isso e colocá-lo como prioridade na nossa vida, o querer dele. Né? Eu deixo o que é bom para buscar aquilo que é maior, que é melhor, que é mais excelente. Né? E a criatura ela se ocupa tanto, né, das coisas humanas que Deus não consegue trabalhar nela, porque ora ela está ocupada com uma coisa, ora outra, ora isso, ora aquilo, e alcança aquilo, e aquilo já não serve mais, ela quer a outra, e fica nesse círculo, né, vicioso. E onde Deus entra, não entra em lugar nenhum, porque tudo ali ela está girando em torno dela mesmo, né, dos interesses dela. Né? Como compreendia bem a necessidade da mortificação. Minha inseparável amiga, e que em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Aqui, ó. Ela tinha uma repulsa para com essa nobre amiga, né? A mortificação. Que estava ali, né? Eu não arredo o pé, eu não largo. Eu quero, eu preciso, no caso aqui, eu quero Jesus, eu preciso de ti aqui comigo para me consolar, me fazer companhia, e isso e aquilo, mas não para o fim único, né? Que era ela proporcionar um alívio a ele. Né? Como dizia no outro trecho também, né? Que Jesus pede a ela, né? Para não atormentar ele também, né? Com as coisas dela. Ela era o único refúgio dele, e se ele encontra essa perturbação onde é para ser o refúgio dele, o que será? E assim de todos. Se Jesus não tem como achegar-se na criatura, no Filho da Divina Vontade, o que será? Como, repito, né, num outro vídeo, né, do estudo, né, o cuidado, o zelo que temos de ter para não desperdiçar as graças, as bênçãos, esses conhecimentos, tornando-nos até a ocasião de condenação. Tamanha mornidão, tamanho relaxo, tamanho desinteresse, né, falta de dedicação a essas verdades, conhecendo a urgência, né, que se tem para que tornem elas conhecidas por nós, né, e pelos demais. Né, a nós a conhecermos, vivê-la em prática e levar ao conhecimento dos demais. Então não tem outra. Não tem que se ter outra ocupação se não for, voltada aqui para essa realidade, para contentar Jesus, né, para trabalhar com Ele. Então são mortificações contínuas, que é o que é dito, o esvaziar-se de si mesmo, o dar a Jesus, né, a vontade humana, e não tomar mais de volta. Né? Como compreendia o bem, a necessidade da mortificação. Minha inseparável amiga, e que em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Ah, Senhor, rata-me tu com indissolúvel amizade a esta boa amiga, porque por mim não sei mostrar-me mais que toda rudeza, e ela não vendo-se acolhida por mim com boa cara,
usa comigo todas as considerações. Vai me fugindo sempre, temendo que eu lhe volte as costas completamente, e jamais cumpre comigo seu belo e majestoso trabalho. Não, porque eu não deixo, né? Eu não tenho uma amizade com ela, tá? E diante dela eu tô sempre de cara feia, né? Tô sempre reclamando, tô sempre, né, pensando em outras coisas, né, nas minhas coisas, né? Porque estamos um pouco distantes. Suas mãos prodigiosas não chegam até mim para poder trabalhar e apresentar-me diante de ti como obra digna de suas santíssimas mãos, né? A criatura, ela não se deixa trabalhar, né, pela mortificação. Não se deixa, porque ama demasiadamente ainda seus gostos. Então, 3:38, 16 de fevereiro de 1900. A mortificação deve ser o respiro da alma. Aqui, ó. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, depois de me ter renovado as penas da crucificação, disse-me: a mortificação deve ser o respiro da alma, né? Não tem que buscar satisfações, contentamentos, gostos. Não, deve-se respirar a mortificação. Não se mover para fins próprios, satisfações próprias. Mas pelo contrário, né? Tomar o último lugar. Né? É ter gosto naquilo que é mais sacrificante, que exige um desapego de nós mesmos, para nos exercitarmos nessa mortificação, não como um fim último, mas para estarmos mais dispostos a acolher o que Jesus dirá, porque aquele que é fiel nas pequenas coisas será também nas grandes, né, como dito. Agora, se nem nas pequenas coisas eu estou tendo, né, coragem e vontade para fazer, acaso eu irei fazer, né, quando for algo grande? Ou então a pessoa fica, né, nessa, nessa vaidade, né? Ah, vou esperar algo grande, tremendo, para me fazer. Mas como vai fazer se nem as pequenas estão fazendo? Nem o mínimo está fazendo, vai fazer o grande como? Né? Até aqui, ó, o entendimento do livro do céu. Se eu não estou procurando, me dedicando a entender, né, nas pequenas coisas, como eu vou entender e compreender as grandes? Né? É um gole a gole. É gole a gole. E a mortificação vai nos dando essas pinceladas, né? Nos moldando, né? Purificando, como diz no trecho, né? Divinizando até o corpo, né? Deixando o que é bom para ficar com o que é melhor, para que ficar com o que é perfeito, sublime, santo, divino, né? Os atrativos do mundo, da carne, são contínuos, né? Ah, você vai desperdiçar essa oportunidade, né? Nossa, agora que chegou a grande chance, você não vai querer. Olha, isso aí vai, nossa, pode mudar a sua vida. Não era o que você tanto queria, né? E blá 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 e blá blá blá, né? O, o grande mal de ficar conversando consigo mesmo, com sua vontade, né? Às vezes até mesmo com o mundo, com o demônio, né? Que busca a todo custo que você tem direito, né? De buscar um prazer, de buscar uma comodidade, né? De ter o que é melhor, mas aqui tudo no âmbito material, né? Tudo na circunstância, né, pessoal, né? Olha lá, viu o fulano lá? Ele é que é esperto, olha lá. Você não, você tá aí, né? E os seus interesses, os seus propósitos, agora que você pode, você não vai. E fica, né? E fica nisso, maçando barro toda a vida. E Jesus, cadê? Jesus já tá longe, né? Já desapareceu.
Porque não vai ficar mesmo, né? Ao invés de ter a atenção da criatura, a criatura está ali, né, se lambendo. Então, a mortificação deve ser o respiro da alma. Assim como ao corpo é necessária a respiração, e do ar bom ou mau que se respira assim fica infectado ou purificado, também pela respiração se conhece se está são ou doente o interior do homem. Se todas as partes vitais estão de acordo, assim a alma. Se respira o ar da mortificação, tudo estará nela purificado. Todos seus sentidos soarão como o mesmo som concordante. Não está em rebelião, em desordem. Seu interior exalará um respiro balsâmico, saudável, fortificante, porque se resiste também à mortificação, ainda que esteja ali resignado, mas a cara está daquele jeito, né? O seu íntimo está ali, né? Com dificuldade de digerir aquilo e está naquela má digestão, né? Aquele estômago ruim, porque, né? Mas parecia tão bom, parecia, né, tão a meu favor, e eu, né? Então fica ali. Então não basta resignar apenas, mas é preciso a liberdade consciente, né? Bom, hoje eu largo mão disso e me atenho a isto aqui, né? Sabendo que aquilo é minha vontade e isso aqui é a vontade de Deus. E vivo e permaneço em paz com isso. Sem ficar questionando, sem ficar olhando para trás, sem ficar buscando outras consolações, né? Aquilo ali não é, mas isso aqui deve ser. Né? Procura tampar o buraco com mil coisas, mas aquilo que deve ser preenchido fica ali, né, procrastinando. Então é esse ar, né, infectado, infectado e infectuoso, que é o mais se não respirar o ar da mortificação, tudo será discordante na alma, exalará um respiro mal cheiroso e nauseante, enquanto está por domar uma paixão, outra se desenfreada. É aqui, ó. Enquanto está por domar uma paixão, outra se desenfreada, né? Outra vem, se está com dificuldade naquela, acaba inconscientemente, né, aderindo à outra, né? Sempre querendo se preencher, se contentar. Mas e a mortificação, cadê? Não é reter, não é aumentar, mas sim largar a mão, se desfazer, esvaziar, né? A mortificação. Para que, encontrando-nos vazio, possamos ser cheios de Deus. Em suma, sua vida não será outra coisa que um jogo de crianças, né? Que fica uma hora que é uma coisa, outra coisa que é outra, e nunca quer nada, quer tudo e não quer nada, né? Porque se tem isso, aquilo já não serve, quer um outro. Aí eu tenho outro, agora eu quero uma outra coisa, isso aqui já... E fica nesse ciclo, né? Nesse vício, nesse jogo de criança, birrenta. Parecia-me ver a mortificação como um instrumento musical, na qual, se todas as cordas estão boas e fortes, produz um som harmonioso e agradável. Mas se as cordas não são boas, agora há que reparar uma, agora há que afinar outra, por isso todo o tempo o emprega em ajustá-lo, mas jamais em tocá-lo. No máximo poderá emitir um som discordante e desagradável, por isso jamais fará nada de bom. Tem um trecho que vai falar do som, né? Que é para tocarmos para Deus, né? Para esse som chegar no céu, em reparação ao barulho, né, do pecado, ao fedor do pecado.
E se eu com este instrumento, ao invés de tocar, né, eu fico hora e outra ajustando e arrumando e isso e aquilo, mas nunca toco, né? Ao invés de agradar, eu vou desagradar a Deus. Né? E até o que foi dito aqui no exemplo. Que sem a mortificação a alma gasta tempo consertando falhas, mas nunca toca a música para Deus. Eu preciso estar assim assado para poder fazer minha partida, poder fazer meu estudo. Eu preciso falar bem, eu preciso disso e aquilo, do contrário, eu nem vou tomar, né, início para fazer, porque antes de estar pronto eu já estou insatisfeito. E com isso nunca toca, com isso nunca faz. É o que dizia, né? Se nem o mínimo não faz, vai se concentrar em fazer o grande como? Se não se mortifica em pequenas coisas, acaso quando vier uma grande irá se mortificar? Óbvio que não. É tão verdade isso que eu vejo na minha própria vida mesmo. Jesus traz situações que estão compatíveis é como é dito, né? Não é posto uma cruz superior, né, às suas forças nos seus ombros. Deus dá a cada um aquilo que consiga carregar, ou aqui, ó, desvencilhar, mortificar. Né? Porque dependendo da realidade que ele trouxer, você, né, não suporta. Mas ao passo que se exercita em coisas pequenas, Jesus vai poder, né, vir trazendo situações maiores, situações mais complexas, e à medida que ele vai tendo a confiança na pessoa, na alma, né, de não ter mais restrições para com o Filho da Divina Vontade, mas poder plenamente Jesus descansar nele, né, descansar na alma e a alma trabalhar, né, enquanto ele descansa. E não ficar lá, Jesus, mas essa situação, e aquela outra, e essa, e aquela. E né, não, como? Não tem jeito. Não tem a paz, o silêncio, né, interior, como foi falado esses dias. Não tem silêncio, a alma não faz silêncio, ela está sempre reclamando, ela está sempre agitada, ela está sempre ali buscando coisas, né, se preencher com as coisas do mundo, com os atrativos do mundo, né, até mesmo com as ocupações, com o seu ofício. E Jesus não tem a liberdade nela. O caminho não está livre, está obstruído com 1001 coisa. E assim ele não pode repousar. É de suma importância, né, essa mortificação, como foi dito, que purifica a alma e o corpo. A mortificação que irá trazer a purificação da alma e do corpo, selando nela as virtudes. E como sabemos, não para ficar presos nas virtudes, mas para ter uma conduta, né, de purificação, essa abertura, né, essas virtudes serem aqui o escabelo dos pés da divina vontade, né, porque não tem como viver uma coisa sem passar por essa outra. Precisa impregnar em nós, forjar em nós, né, o Jesus e, consequentemente, as virtudes dele. Não se trata de ficar se avaliando, se examinando para ver se o que está reinando é virtudes ou vícios, né? Mas fixarmos na vida de Jesus, né? Na correspondência a Ele e nos mortificar, né? E ocasiões para isso ao longo do dia, né? Da nossa vida, né? Ao longo de cada instante não nos falta, porque a criatura está sempre ali, né? Inclinada para algo, para alguma coisa, para algum interesse. Então é essa morte que temos de dar à nossa vontade humana continuamente, né?
está aí trabalhando também a carne, o demônio e o mundo continuamente para distrair as pessoas, distrairmos de Deus. Né? Um barulho ensurdecedor que não permite ouvir a Deus, nem reconhecê-lo nas coisas, nas situações. Vive num racionalismo, no amor próprio, nos interesses próprios. E Jesus não encontra repouso. Não encontrando repouso, não encontra também, né, criaturas aptas a desenvolver aqui a vida dele, a fazer companhia a ele. E dos que vai para estar pedindo coisa, me dá isso, me dá aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Né? Eu preciso alcançar isso e aquilo. E os interesses de Jesus? E os outros? As minhas coisas são tão importantes assim? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.